Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões de todas as quartas-feiras, onde nós fazemos um estudo breve, rápido, do livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Hoje nós temos a lição de número 18 e ela tem por título O Proveito de Todos. A frase retirada da Bíblia pelo Emmanuel é a seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É uma frase de Paulo, que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Mas, porque nós temos o costume, nós vamos ler um pedaço na Bíblia, só que nós vamos hoje pegar um pedacinho um pouco antes e um pouco depois, porque nós achamos muito interessante o que está aqui na Bíblia para nós. É muito assim, muito legal a forma com que foi colocado aqui na Bíblia, e o Emmanuel tirou uma frasezinha bem pequena aqui do trecho. Eu vou ler um pedacinho a mais, um pedacinho antes e um pedacinho depois. Então, eu vou ler no capítulo 12, vou começar no versículo 4. Está assim aqui na Bíblia: são vários os dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. E os ministérios são vários, mas o Senhor é o mesmo. As obras também são várias, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom de curar. Neste único Espírito, a outro o poder de operar milagres, e outro as profecias, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade das línguas, a outro o dom de interpretação. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza isso tudo, distribuindo a cada um como quer. Muito interessante, eu fiz questão de ler aqui desde o 5, do versículo 5 até o versículo 11, porque o assunto é muito interessante para nós, e não mais interessante do que os outros que nós já estudamos e dos outros que nós vamos estudar, mas ele é muito interessante e chama muito a nossa atenção para as nossas realizações na nossa vida, principalmente na nossa família, na nossa sociedade e também, principalmente, na casa de assistência onde nós trabalhamos. Então, a reflexão de Emmanuel vem trazer para nós a seguinte forma de pensar. Olha só, todos nós, quando nós vamos reencarnar, é dado a cada um de nós espíritos, a condição para que nós realizemos o trabalho, para que nós realizemos a tarefa que nós todos nos propomos no mundo espiritual. Então, nós já trazemos conosco todos os talentos necessários para a realização dessas tarefas aqui na Terra. Então, quando nós reencarnamos aqui, nós então vamos ter a família que nós precisamos, o trabalho que nós precisamos, a sociedade em que nós precisamos estar, a casa espírita ou a casa de assistência que nós precisamos estar, os companheiros que precisaremos estar juntos, mas a nós ninguém, ou seja, Deus não deixou ninguém órfão de talento para poder realizar as suas tarefas em todos os âmbitos. Então, nós sabemos, espíritas que somos, que quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco uma missão, mas a gente não sabe qual é essa missão. Mas veja bem, às vezes algum tem mais facilidade para o trabalho no comércio, outros para o trabalho na engenharia, outros na área da inteligência, outros na área da arte. No lar, uns nascem para ser pais, outros para ser mães, outros têm mais facilidade para cuidar de uma casa,
outros mais facilidade para poder sair para o trabalho. Então, cada um de nós vai ter aqui aquilo que precisa como talento para que possa realizar aqui essa pequena missão que cabe a cada um de nós. Na casa espírita é do mesmo jeito. Nós muitas vezes nos perguntamos qual é a nossa missão ou qual o nosso trabalho na casa espírita. Muitas vezes nós gostaríamos de sermos médiums, passistas, médiums de psicografia, médiums de cura, médiums que leva a doutrinação para as pessoas, e nós muitas vezes não sabemos o que é que nós precisamos fazer na casa espírita, ou qual é a nossa missão numa casa espírita, ou onde quer que nós estejamos. Mas o Emmanuel traz para nós aqui, para as nossas reflexões, a seguinte coisa: olha, o trabalho nós vamos ter em qualquer lugar que nós estivermos, principalmente se o trabalho estiver voltado para a nossa vontade de que ele seja no bem. Em lugar nenhum vai faltar trabalho para nós, desde que nós nos colocamos à disposição de Deus para trabalhar no bem. Por isso que na Bíblia fala para nós, Paulo, que o Espírito é o mesmo. Não importa o trabalho que nós realizamos numa casa espírita, na nossa casa, na sociedade, junto dos nossos amigos, não importa o trabalho. É necessário que nós façamos aquilo que se apresenta para nós. É necessário que nós nos coloquemos à disposição de servir a Deus em qualquer um desses momentos ou em qualquer lugar que nós estejamos, porque o Espírito é o mesmo. Nós nos preocupamos muitas vezes, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha missão, qual que é a minha tarefa, mas nós devemos nos preocupar que a tarefa de todos nós é de proporcionarmos o bem para todos. Se nós tivermos com a nossa condição de disposição, de nos colocarmos a servir em nome de Deus em qualquer lugar que nós estivermos, para que o proveito de todos seja feito, nós já estamos sim realizando a nossa missão. Tem uma frase aqui de Emmanuel que ela é muito interessante para nós, que ela diz o seguinte: à face disso, precisamos considerar que todos nós possuímos o talento de capacidade para investir na edificação do bem, aonde nós estivermos. Ou seja, todos nós que reencarnamos, nós temos aqui várias oportunidades de praticarmos o bem. É isso que nos importa. É isso que é importante para nós. Se nós formos médiuns de psicografia, que nós a utilizemos para o bem. Se nós formos médiuns que fazemos a sopa, que nós façamos isso com o interesse que o bem de todos, o proveito de todos, em nome de Deus, seja realizado. Se nós somos um trabalhador, fazemos a limpeza de um centro espírita, que nós tenhamos a convicção dentro de nós que aquele talento nós carregamos conosco de fazer aquela limpeza para que o centro esteja limpo para o benefício de todos. Se nós somos médiuns passistas, psicógrafos, médiuns de incorporação, que nós então nos coloquemos nessa condição com a intenção de estar servindo em nome de Deus, porque os talentos não vão nos faltar, as oportunidades não vão nos faltar. Mas aí o Emmanuel também coloca uma coisa aqui que é muito importante para que nós nos atentemos, porque o carimbo do sim ou do não somos nós quem batemos. Nós temos o talento nas nossas mãos, nós temos o apoio da espiritualidade quando nós desejamos praticar o bem, nós temos a bondade de Deus e a misericórdia de Deus dando a nós a capacidade e a condição, e nós temos o trabalho, porque aonde nós formos, nós vamos encontrar trabalho por fazer. Mas o Emmanuel chama a nossa atenção que aceitar o trabalho ou não aceitar o trabalho só depende de cada um de nós. Então, que nós possamos refletir aonde nós estamos, a família, no trabalho, na sociedade, na nossa casa espírita, na nossa casa de assistência, o que é que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer que seja realizado no bem de todos. Mas que eu tenha dentro de mim a condição de falar o seguinte: eu quero fazer, eu posso fazer, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus estão sobre mim.
eu quero realmente realizar essa ou aquela tarefa? Se nós dermos, né, o carimbo de sim naquilo que nós formos fazer e nos colocar com boa vontade, podemos ter a certeza de que o Espírito que cita para nós ali na Bíblia, o Espírito, ou seja, a vontade de Deus, estará conosco, se nós assim nos dispusermos a servir em nome dele. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos e fica aqui mais uma breve reflexão dessa nossa quarta-feira. Fiquemos todos com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.